Para a gente não ficar sem tempo, gente, vamos ouvir mais uma denúncia que é muito importante, que tem a ver com a educação infantil, que a Carol vai trazer para a gente. Depois a gente amarra aí todos os temas. E, Carol, só um minutinho, é que antes tem um trabalhador da MGS que mandou uma mensagem para a gente. Vamos só ouvir ele rapidinho e aí depois entra a Carol? Bom dia, MGS. Júlio Rosa, aqui do bairro Diamante, falando sobre a MGS. Eu sou artífice da MGS. A gente faz tudo, trabalha com serviços que a gente sabe que é salubres, né? Que são insalubres. A gente tem que receber salubridade. Não paga salubridade para todos os funcionários, tem que levar na justiça. É isso, Júlio. Na verdade, uma situação bastante difícil, né? O que a Raquel já tinha falado das meninas da faxina, só ganha a banheirista, e na cantina, às vezes tem na mesma cantina trabalhando uma cantineira que ganhou na justiça em insalubridade, aí ela ganha, mas a outra, que ainda não foi julgada a ação na justiça, não ganha. É uma incoerência completa. Carol, a gente agradece muito pela sua participação, Júlio, e pede aos demais trabalhadores que façam como o Júlio, participem dos nossos programas, porque isso é muito importante. Carol, com você. Boa tarde novamente, pessoal. Então, da mesma forma que a gente já teve aí, né, a denúncia que a gente vem fazendo com relação à MGS, já estávamos fazendo do transporte e fizemos hoje com relação ao sobrecadastro. Na educação infantil também temos uma novidade, mas uma novidade para pior. Por que é uma novidade para pior? Porque a prefeitura, no final de janeiro, ela chama as direções de escolas, as escolas que têm turma de educação infantil ou que são escolas de educação infantil, e faz uma apresentação de que terá uma nova estrutura do tempo integral na educação infantil para as escolas da rede. Naquele momento, algumas coisas ainda estavam meio nebulosas, apresenta que vai ter uma figura de um trabalhador terceirizado, que naquele primeiro momento diz que ele vai ser contratado via caixa escolar. Como a Vanessa disse, isso é proibido, não pode ser feito dessa forma, para ser o monitor que vai ficar nessas turmas de tempo integral, acompanhando o professor, e que ele seria uma espécie de oficineiro, ele daria algumas oficinas que fazem parte do currículo da educação infantil. Conforme ela vai afunilando e apresentando no início de fevereiro, ela começa, então, a informar que teremos turno e contraturno na educação infantil. Lógica que nunca foi usada, que é a lógica do ensino fundamental com ensino regular e o programa Escola Integrada. E, para completar, na última semana, ela começa a fazer formação regionalizada, informando que a alfabetização vai ser o centro do currículo da educação infantil. Então, naquele chamado turno, que seria o equivalente ao ensino regular do ensino fundamental, o foco principal é a alfabetização. Qual é o problema disso? O problema disso é que a criança, ela não é simplesmente leitora, escritora, né? A criança, em especial a criança da primeira infância, ela precisa ser formada na sua integralidade, e essa era a diferença do currículo da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, que dava conta de uma criança que aprendia brincando, que era educada e cuidada, né, sem você ter essa preocupação, que momento que era o cuidado, que momento que era educação formal, que tinha ali um desenvolvimento de uma série de questões, e que a autonomia, o desenvolvimento da autonomia era muito fundamental. A secretária, a partir dessa nova diretriz curricular, que vai contra a todas as propostas curriculares que temos, tanto a do município da educação infantil, que não foi revogada, que é data de 2015, quanto ao Currículo Mineiro de Educação Infantil, que é o estadual, quanto à BNCC, que é a Base Nacional Curricular Comum. Nenhuma delas centra a alfabetização dessa forma precoce como algo fundamental na educação infantil, que há um entendimento de que a criança precisa ter toda uma formação para chegar ali no primeiro ano e, de fato, ser alfabetizada. Muitas crianças vão sair da educação infantil sabendo o nome, pequenas palavras, isso é natural, mas não é uma obrigação de que a criança com 5 anos de idade tem que sair letrada, lendo e escrevendo. Isso não é o foco da educação infantil em lugar nenhum do país, isso é uma discussão que já é feita há algumas décadas. Então, a secretária, por uma ideia que, a nosso ver, é uma comparação com as escolas privadas, porque essas, sim, estão preocupadas que a criança saia lendo e escrevendo com 5 anos de idade na educação infantil,
ela rompe com tudo que se tem de ideia nacionalmente discutida no estado ou mesmo no município sobre educação infantil e cria um currículo para a rede municipal que vai contra a tudo, inclusive precarizando, porque parece que a secretária quer que esse contraturno seja dado por profissionais terceirizados, como é o caso do programa Escola Integrada, que sim, tem suas questões, agrega algumas coisas, mas também tem um monte de problemas, uma série de questões, inclusive porque esse trabalhador, ele é muito explorado. Então, nos preocupa muito, chama a atenção do sindicato e estamos aí fazendo essa denúncia, pois vai afetar diretamente os filhos da classe trabalhadora, que são, né, estudantes da educação infantil na rede municipal. Carol, só uma questão que você destacou aí, que eu acho importante a gente explicar. Você disse o seguinte, esse é o foco das escolas particulares, mas não é o foco das escolas públicas. Aí muitas pessoas perguntam, se é o foco das escolas particulares, isso não seria bom? Explica aí para a gente por que isso não é bom, nem para as escolas particulares, nem para as escolas públicas, e por que acelerar a alfabetização é o foco das escolas particulares, mas não deve ser nem das escolas particulares e nem das escolas públicas. Explica qual é o problema nisso. É importante a gente entender, né, que a criança na educação infantil, ela tem várias questões que elas precisam chegar antes da gente ter o desenvolvimento da leitura e da escrita. Primeiro porque o corpo da criança, ela ainda está aprendendo e tendo essa noção do corpo, dos movimentos, e eu não consigo chegar e escrever se eu não tiver toda uma base antes para eu segurar o lápis, para eu cortar um papel, para eu apagar um papel. Então, quando eu acelero e foco na alfabetização, mas não dou para essa criança toda uma formação motora, que ela tem que ser dada até os 5 anos de idade, eu estou acelerando um conhecimento, mas não necessariamente desenvolvendo o todo daquela criança. Então, existe um desenvolvimento, por exemplo, de lateralidade. A criança tem que saber o que é esquerda, o que é direita, antes dela escrever, porque a escrita ela é feita com uma lateralidade, da esquerda para a direita. A leitura ela é feita com uma lateralidade. Então, se eu não tenho um desenvolvimento motor, se eu não tenho um desenvolvimento criativo, se eu não tenho uma série de outros desenvolvimentos, eu posso ensinar para uma criança como ler e escrever, mas é como um robozinho. Ela aprende a copiar palavras, mas ela não aprende a criar textos, ela não consegue ter firmeza para escrever. Então, quando ela chegar lá na letra cursiva, que é um domínio do 2º para o 3º ano, ela vai ter muita dificuldade, porque ela não teve todo um desenvolvimento. E por exemplo, uma questão que as escolas privadas que aceleram a alfabetização na educação infantil vivem muito. Então, as crianças ali no 2º ano, no 3º ano na rede privada, têm que fazer aula particular para poder aprender a caligrafia correta da letra cursiva, porque não era o momento dela ter feito. Quando ela tinha que ter desenvolvido a questão motora lá atrás, ela não teve. Então, hoje, a gente fala muito, né, da capacidade da alfabetização, que ela não pode ser só codificar palavras, tem que fazer o entendimento do que tem na frase. Então, a escola pública, ela sempre resistiu e primou para que as crianças tivessem esse aprendizado do próprio corpo, da criatividade, para que quando ela chegasse na alfabetização, aquele processo fosse mais fácil, mais rápido e menos sofrido. Porque o B com A, Bá, que tanto foi usado, Eva viu a uva lá atrás, hoje a gente já sabe que ele por si só não é o ideal, não é o adequado. Então, a prefeitura dá aí um arranque contra tudo aquilo que a gente tem já de tecnologia para alfabetização e que Belo Horizonte tinha, sim, uma capacidade muito grande e estava, inclusive, a secretária Ângela Dalben, quando chega, que tem a primeira avaliação em larga escala em Belo Horizonte, isso foi comprovado que a rede municipal, da forma como ela tinha feito a educação infantil, facilitava que as crianças fossem alfabetizadas lá no 1º e no 2º ano. Gente, nosso tempo está acabando. Eu vou pedir a Bárbara para voltar rapidinho, porque a gente tem um número, a gente criou, né? Como a Bárbara falou, a gente que eu digo é a diretoria do sindicato, né? Através de uma determinação da categoria, criou um grupo
de responsáveis pelas crianças que estão com problema de transporte escolar, para que a gente pudesse facilitar a articulação entre as famílias. E a Bárbara vai passar aí o número de contato que as famílias que estão vivendo esse problema, se quiserem, podem fazer contato conosco. Passa aí, Bárbara. Pode falar. Vai. 98620-9282 e pedir o link para entrar no grupo. Vou repetir. 98620-9282. DDD 31. 31. Isso. 30 segundos, Thalita, seus comentários, depois Carol, porque a gente está fechando o tempo. Sim, o que está de fundo também nessa questão que a gente trouxe em relação à educação infantil é uma política, né, uma ideia de que se tem que preparar os estudantes para o IDEB, né, para as avaliações em larga escala. Então, quando a Carol traz que tem de fundo um treinamento, né, e não um processo de elaboração, de entendimento da escrita, está claro que a política da Secretaria Municipal de Educação, na pessoa da secretária, é começar esse processo de treinamento desde muito cedo para as avaliações externas, né, as avaliações sistêmicas, o que é um problema porque a gente tem redes públicas no Brasil que adotaram esse modelo. E esse modelo, qual que é o problema? Além de culpabilizar os professores, os profissionais da educação, a comunidade escolar pelas falhas do sistema, eles ainda não conseguem identificar de fato o que é necessário para a construção de uma educação de qualidade, que é profissionais valorizados, estrutura das escolas, que de fato atendam às necessidades da comunidade, entendimento de que cada comunidade tem uma necessidade, como esse caso do transporte público, enfim, nada disso é considerado, mas é só um número ao final para poder, a gente sabe, ter uso, muitas vezes, político-eleitoral, né? Esses números dessas avaliações sistêmicas mais reforçam as desigualdades da educação no Brasil do que, de fato, produzem alguma coisa para a melhoria da educação. Carol? Completando a fala da Thalita, acho que é importante a gente entender isso. Não estão descoladas, são várias ações com o mesmo objetivo. Economizar gastos, fazer propaganda, porque esse é um governo que propagandeia as coisas, e para eles é mais importante dizer, olha, eu alfabetizei uma criança, eu construí um parquinho, eu fiz uma reforma, do que, de fato, investir naquilo que faz a educação ter qualidade, que é, de fato, as condições de aprendizado das crianças e a valorização dos trabalhadores que fazem o chão da escola acontecer todo dia. Gente, os problemas não terminam por aí. Fica muito de olho nessa coisa da educação infantil, hein, gente? Acelerar a alfabetização é mostrar um resultado, fazer um bonito ali para a família ver, só que sem analisar as consequências do futuro. E não pode separar o lúdico do processo de aprendizagem da criança. Isso está errado e é essa parte da nossa briga. Mas os problemas não acabam aí, a prefeitura está prometendo cortar verba, aliás, já cortou. Né? Nós tivemos relato de uma escola de educação infantil que vai ter que trabalhar esse ano com metade dos recursos que trabalhou o ano passado. Imagina qual vai ser a situação. E agora, várias escolas reclamaram que depois que as escolas já distribuíram boa parte dos kits escolares, que foram chegando picado, a prefeitura mandou comprar uma caixa de papelão para pregar um logo e para entregar os kits. Então, é uma contradição completa. Primeiro manda cortar verba, depois manda uma ordem que é para comprar caixa de papelão para entregar os kits. Isso para quê? Para os kits virem embrulhados com o logo da prefeitura. É um absurdo completo, mas nós estamos aqui para isso, para mobilizar, para denunciar e para discutir com as comunidades e com os trabalhadores os problemas da educação, mas não só, da classe trabalhadora como um todo. Paulo, é com você aí para dar sequência.